Fala galera, tudo bem? Aqui é André Macedo, estamos em mais um devocional do grupo Luz Sem Fronteira. O nosso propósito aqui, galera, não é formar igreja, não é nada disso, tá bom? A gente é um grupo de pessoas que se juntou para fazer o estudo da Bíblia, tá bom? E aí, Deus veio queimando o nosso coração, a gente começou a fazer os vídeos aqui para que mais pessoas possam ser incentivadas ao estudo da palavra. E Papai do Céu venha nos dar entendimento para entender todas as mensagens que Ele quer nos passar. Se você é novo por aqui, volte lá. A gente está fazendo capítulo a capítulo, a Bíblia de capa a capa, tá bom? Onde tem luz, não tem fronteira. Onde tem luz, não tem escuridão, tá? Aqui a gente não tem propósito teológico, porque eu também não sou teólogo, como eu já expliquei anteriormente. E a gente também não tem placa de igreja aqui, tá? A nossa centralidade é Jesus Cristo. Então aqui é todo mundo bem-vindo. Vamos estudar juntas aqui as passagens, os livros sagrados e meditar nesses textos, tá bom? Espero que você seja bem-vindo e acolhido por essa comunidade aqui, Luz Sem Fronteira. Hoje a gente vai fazer o estudo e o devocional, né, de Gênesis capítulo 18. Então tem em mão caneta, marca-texto. Eu gosto de ter post-it, caderno, tudo em mão aí para que a gente possa ali anotar tudo e crescer em palavra, em espírito. Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de fazer uma oração para que Papai do Céu venha nos dar discernimento e entendimento da sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te clamo, Senhor, faça parte desse momento de estudo, desse devocional, venha nos dar clareza e entendimento necessário para entender a sua mensagem, Papai do Céu. Venha acompanhar, Papai do Céu, cada pessoa aqui que está assistindo esse vídeo, escutando esse áudio. Venha colocar, Papai do Céu, em seu coração a chama do Espírito Santo e o desejo, Papai do Céu, de conhecer mais a Ti através das Escrituras. Que as pessoas venham entender, Papai do Céu, que o Senhor fala com ela toda vez que ela abre o livro sagrado. Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Papai do Céu. Afaste, Papai do Céu, todo o interesse humano, toda a seta do inimigo, todo o sentido de inveja, toda a procrastinação. Senhor, te entregamos aqui esse devocional, que o Senhor faça parte desse devocional e dos demais que a gente vai fazer. E se for da sua vontade, Papai do Céu, que possamos terminar a Bíblia capa a capa, dia após dia, e repetir esse mesmo projeto por mais e mais anos. Assim que eu te louvo, assim que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Deus seja sempre louvado. Pessoal, hoje a gente está em Gênesis capítulo 18 e vai ser tremendo aqui algumas coisas que a gente vai observar aqui, tá bom? A ideia não é fazer nenhum estudo aprofundado, mas a gente vai pegar algumas chaves aqui que é legal para a gente ter o entendimento, tá? Gênesis 18 inicia assim: e o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. Então aqui Abraão estava lá na porta, né, da tenda, estava calor, fazia calor ali, volta e meia fazia calor, então ele estava descansando. Eu fico imaginando você descansando na porta da nossa tenda ali no calor. E ele elevou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. Quando ele os viu, e ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. Aqui é um fato importante que a Bíblia não está deixando claro aqui, porque o Papai do Céu vai se revelando aos poucos. Quem são esses 3 homens? Nesse momento não está claro aqui, ainda não está revelado quem são os 3. Mas olha, de acordo com costumes da Ásia Ocidental, e era praticada uma cultura ali, né, na cultura muçulmana tradicional, esse ato de se prostrar, né, em referência, em respeito, tá? Então vamos com calma que você vê que o Papai do Céu vai se revelando aqui quem são esses 3 homens. A gente vai ver isso muito claro no capítulo 19. Mas vamos lá. E disse: meu Senhor, se agora encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Ou seja, Senhor, olha, se eu encontrei favor em teu nome, eu suplico que, olha, não vai embora não, fica aqui com o seu servo. 4.
pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E olha o que está falando, naquela época, tempo seco, né? Ali, as pessoas, são poucas pessoas que tinham condição de andar com camelo, então eles andavam ali com aqueles chinelos abertos, então o pé se feria, o pé ficava sujo, então era bem comum aqui receber, né, o hóspede e trazer água para lavar os pés. Isso a gente tem que começar a desenhar esse cenário, tá? E trarei um bocado de pão e confortarei os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste ao vosso servo. E eles disseram: fazer como dissestes. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha fina e amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para um rebanho e trouxe um novilho tenro e bom e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga, leite, novilho que havia preparado e o colocou diante deles, e ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. Então olha aqui, olha Abraão, né? Olha que coisa linda. Ele fala: olha, vou preparar aqui algo simples para vocês comerem, porque vocês precisam comer, lavar os pés, descansar, e depois vocês seguem o seu caminho. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele falou algo simples, mas olha o tamanho do banquete que ele preparou aqui. E olha a organização ali da família de Abraão. Todos tinham algo a fazer e sabia como fazer. Sara corre e faz os pão, né? Depois o outro servo ali pegou do rebanho ali um novilho, das premissas do melhor para servir ali aqueles homens. Pegou manteiga, leite, novilho. E olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vai em Hebreus, olha só. A gente vai lá em Hebreus e olha que a Bíblia vai nos ensinar. Por isso que é legal a gente ir e voltar. Vou bem rapidinho lá em Hebreus 13:1, que fala o seguinte. Ó. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Então, talvez aqui, né, em Hebreu, está mostrando que ainda Abraão não havia entendido quem eram as pessoas que ele estava que estavam se hospedando ali, e a forma como ele cuidou, a forma que ele foi hospitaleiro ali para receber esses 3 homens. E agora vamos continuar, que Papai do Céu vai se revelando. E eles lhe disseram: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: eis que está na tenda. Aqui Papai do Céu começa a revelar, porque olha só, como é que esses homens apareceram do nada e sabem que Abraão tinha uma esposa que se chamava Sara? Outra coisa legal também, que algumas traduções falam que Abraão foi até a tenda de Sara, mas é uma tradução até um pouco estranha ou errada, né? Porque o que se acredita é que as tendas do chefe eram as tendas grandes e tinha compartimentos separados ali por panos, né? Então Sara estava no aposento dela, dentro da tenda, tá bom? E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. A gente vai ver também isso aqui, um ensinamento maravilhoso, né? Lá na frente, em 1 João, quando é dito o seguinte, que a mulher, naquele costume, né, da Ásia Ocidental ali, que as mulheres tinham ali o esposo como seu senhor, então elas tinham respeito. Obviamente que hoje a mulher não vai se tratar, né, vai se referenciar como meu senhor ali para o esposo, mas a Bíblia nos mostra como a mulher tem que ali honrar seu marido, e obviamente como o marido tem que cuidar da sua esposa, tá? Então a gente vê alguns ensinamentos maravilhosos aqui também. No 11, ora Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Então, o que a Bíblia está falando? Esse cessou de estar com Sara de maneira das mulheres é que cessou o ciclo menstrual, né? Então Sara, o autor fala mais uma vez, né, reforça mais uma vez que os dois eram
muitos velhos e avançados em idade, e que Sara ali já tinha cessado o costume da mulher, né, o ciclo menstrual, e mostrando que era impossível ela engravidar pela idade e por ter cessado a maneira das mulheres. Por isso, no 12, por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer, meu senhor, sendo também velho. Ou seja, esse prazer pode referenciar o prazer entre homem e mulher, né, e o prazer também de ser mãe. Então Deus aqui, ele vai mostrar que ele faz o milagre, mas ele não abre mão, né, da natureza humana. Então Sara sim vai ser mãe, mas através do contato com o seu marido. Diz o seguinte: e o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo, é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? 14. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Olha, e aí fica essa pergunta até os dias de hoje, né? Há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Eu não sei os momentos que está passando na sua vida, o que te aflige, se é uma porta de emprego, se é uma questão de saúde, se é problemas conjugais, mas eu digo para você, não há nada impossível para Deus. Aquilo que a força dos seus braços não está conseguindo resolver, a força da oração certamente vai resolver. Entrega sua vida a Deus, acredita. Para Deus nada é impossível. E continua. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los no caminho. Aqui eu vou fazer uma pausa e a gente vai fazer uma reflexão no Novo Testamento, lá em Romanos. Ó, já separei aqui Romanos 9, do 7 ao 9, onde diz o seguinte, ó: porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isto, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. 9, do 7 ao 9. Diz o seguinte: nem por serem semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. Ou seja, Sara ali, né, já tinha demonstrado um pouco de seu ceticismo quanto à promessa do pai, e ela tentou ali ajudar a Deus nos capítulos anteriores, né, para que essa promessa fosse cumprida através ali de sua serva, né? E a gente percebeu que o papai do céu falou: não, é você. E o autor, ele reforça várias vezes a idade que ambos tinham. Muitas vezes Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida, mas a gente precisa buscar e acreditar nessas promessas, entregar o governo de nossas vidas a Deus. Faz sentido? Quando a gente vê lá na frente, lá, olha que coisa maravilhosa, nem todo filho da carne é filho de Deus. Olha que a palavra fala. Então, ou seja, para eu ser filho de Deus eu tenho que buscar. Para eu ser filho de Deus eu tenho que estar debaixo do seu governo. Espero que isso tenha fazendo sentido para você. E continua, no 17, e o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação, grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu conheço que ele ordenará seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho, o Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. Eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu
destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão nela? Então Abraão começa aqui a conversar com o pai. Olha, pai, você vai destruir a cidade, se eu achar 50 justos lá, o senhor ainda vai destruir, né, os 50 justos junto por causa da cidade? E aí 25, esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, e isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão continua questionando. E o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. Olha só Abraão de novo. E Abraão respondeu e disse, eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinza. Olha como Abraão se porta. Olha, pai, eu ouso falar contigo, papai do céu, eu não sou nada, sou somente pó e cinza. Mas se porventura, no 28, se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse, se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E continuou, 29. E falou mais uma vez e disse, se porventura se acharem 40 ali. E ele disse, não o farei por causa dos 40. E Abraão vai conversando com o pai, vai pedindo para o pai. 30. E ele disse, não se ire, Senhor, e eu falarei, se porventura se acharem 30 ali. E ele disse, não farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse, eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse, não destruirei por causa dos 20. E ele disse, não se ire, ó Senhor, eu ainda falarei, somente essa vez, se porventura encontrarem 10 ali. E ele disse, não destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim deixou de falar a Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Olha que coisa que a gente observa aqui, né? Abraão foi conversando ali com Deus, foi perguntando, pai, você vai destruir se achar 20, se achar 50, se achar 45, e Deus foi falando, olha, não, se eu achar algum desses lá, eu não vou destruir. O Senhor vai investigar Sodoma e Gomorra por duas razões, né? As acusações vindas das vítimas de tantos pecados da cidade, que eram muito graves, e de acordo lá, a gente vai ver lá na frente também, no Novo Testamento, menciona bastante sobre isso, né? Que os pecados de Sodoma e Gomorra incluíram arrogância, negligência dos pobres e necessitados e a prática repugnante de pecado. A gente vai ler em Gênesis 19:5, no próximo vídeo aí, que uma das coisas repugnantes era a tentativa de violação homossexual coletiva. A gente vai ver isso lá em Gênesis 19:5. Olha, a gente vai estudar isso lá, a gente vai prestar bastante atenção nisso, tá? E aí a gente vê algumas ilustrações aqui de uma espécie de oração do próprio Abraão, né? Que conseguiu que o Senhor concordasse em poupar Sodoma se apenas 6 montantes sucessivamente menores, justos, fossem encontrados naquela cidade. Então a gente foi vendo essa oração, né? E é evidente também a forma de respeito que Abraão se posiciona diante de Deus. Olha, Senhor, me perdoe, não se ire, Senhor, eu sou só pó, cinza, né? A forma como ele respeita e se porta nessa oração, tá? E aí o Senhor vai em direção a Sodoma e Gomorra. No capítulo 19 a gente vai ver o desenrolar de todo esse contexto. Olha, eu espero que tenha feito sentido para você todos esses ensinamentos que a gente pegou aqui hoje, né? Como a gente deve acreditar em Deus em todas as circunstâncias. A correlação que a gente fez entre o Antigo e o Novo Testamento. E Paulo lá na frente nos mostrou, né, em Romanos, em Hebreu, cara, como Deus é maravilhoso. E ele faz essa interpretação, né, de Gênesis aqui,
quando ele fala lá em Romanos 9, do 7 ao 9, que olha, nem todo mundo que é filho da carne é filho de Deus. Nem todo mundo que é filho da carne é filho de Deus. Precisa ser filho da promessa, precisa estar debaixo do governo do Pai, né? Então, a gente fica com esse maná dos céus aqui, a gente vai ficar digerindo isso o dia inteiro, e eu espero que tenha feito sentido para você. Te peço licença, vamos orar? Tá? Mas não perca, próximo capítulo já daqui a pouquinho, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Papai do Céu, por nos entregar, Papai do Céu, essa palavra abençoada. Obrigado, Papai do Céu, por estar conosco. Papai do Céu, eu não sei como essa pessoa a qual está assistindo esse vídeo está, mas venha, Papai do Céu, de encontro aos seus ouvidos, de encontro ao seu coração. Que o Espírito Santo, Papai do Céu, crie, Papai do Céu, essa chama com o desejo, Papai do Céu, de se aproximar cada vez mais de Ti. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. É isso, pessoal. Obrigado. Se fez sentido para você esse conteúdo, curta, comenta, compartilha, manda para os amigos, para a família, manda para todo mundo. Vamos evangelizar de uma forma diferente. Vem com a gente, tá bom? Fique com Deus e até mais. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.